Olá pessoal, meu nome é Alexandre Ambrosin e bem-vindo ao nosso canal. Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bastante evidente aí nas redes sociais, que é a história se o fisioterapeuta deve ou não ser chamado somente para aspirar um paciente. Recentemente eu publiquei no Instagram e fiz uma enquete, uma pergunta, e aí? Devemos ou não ser chamados somente para aspirar? E em seguida eu também fiz uma outra provocação, uma outra pergunta, se fisioterapia respiratória estaria indicada no paciente que é hipersecretivo. Além disso, nós fizemos uma pergunta a respeito de mobilização. O paciente que é mobilizado, ele tem menor risco de desenvolver, por exemplo, pneumonia associada à ventilação mecânica, ou seja, ele acumula menos secreção e tem menor risco. E nós vamos fazer uma breve discussão então a respeito desse assunto hoje aqui. Primeiro de tudo, vocês podem acompanhar aí comigo no slide que o que motivou toda essa discussão foi esse acordo do COFITO, publicado, né, pelo COFITO, chamado de acordão. E dentre tudo que foi acertado no acordão do COFITO, né, que teve participação da Sobrafir, um dos tópicos que foi abordado foi a questão da aspiração traqueal. E aí, então, qual é a conclusão que o acordão chegou? Né? Esse é o acordão todo, né? E na verdade, o que nós temos vamos pensar dessa informação aqui. A aspiração traqueal, ela deve ser realizada quando? Quando, então, o fisioterapeuta considerar essa conduta uma conduta necessária, ele avaliar por meio da sua anamnese, por meio dos seus mecanismos de avaliação que ela é necessária, ok? Bom, outra coisa é que, além da técnica de aspiração, o fisioterapeuta, a gente vê aí que tem que empregar rotineiramente técnicas que com objetivos diversos, dentre eles as técnicas de deslocamento de secreção, aquelas técnicas então que vão levar a secreção para de vias mais distais para vias mais proximais. E como conclusão a gente tem lá, né, que essa técnica deve ser entendida, né, a aspiração traqueal, como algo que pode ser feita por outros profissionais da área da saúde. Muito bem. Até aqui tudo bem, aqui não há novidade nenhuma em relação ao que todos têm discutido e falado por aí nas redes sociais. Aí eu quero trazer uma outra questão para vocês, que é esse artigo, por exemplo, que é um artigo que fala, né, da fisioterapia no paciente crítico, é um artigo de 2008, o que ele traz quanto aos objetivos da fisioterapia, então, dentro da atuação do paciente crítico. Então, o objetivo da fisioterapia no paciente crítico, ele está relacionado, então, à melhora da ventilação, seja ela a melhora regional ou global. Além disso, melhora da complacência pulmonar, melhora da resistência das vias aéreas, então aqui a gente já tem já começa a incluir os pacientes secretivos, né? Apesar de que a própria melhora da complacência também, num paciente secretivo, ele pode perder volume pulmonar e, consequentemente, perder ventilação e complacência. Outro fator importante é diminuir trabalho respiratório. Pacientes secretivos, eles acabam tendo uma sobrecarga maior muscular e aí, consequentemente, maior trabalho. Lembrando que as propriedades resistidas vão ser vencidas por músculos. E lá, grifado, né, negritado aqui, a higienização brônquica como um principal, também um objetivo e é foco aqui do nosso trabalho, né, do vídeo de hoje. Aí, quando a gente pega, ainda considerando esse artigo que a gente está usando como referência, vejam, as técnicas que eu posso utilizar para retenção de secreção são inúmeras. E dentre as técnicas que a gente pode utilizar, uma delas, olha lá, uma delas é a aspiração, né, a retirada de secreção. Vejam, aqui a gente nem está falando só de pacientes em ventilação mecânica, né? Basta dizer que tem aqui a tosse assistida, tem outras, aliás, a própria tosse, outras, né? Ventilação não invasiva, enfim.
Então se a gente considerar um todo nessa relação aqui, a gente precisa entender que a aspiração realmente é uma única parte. Mas além disso, ó, aqui a gente visualiza ó, a mobilização e o próprio posicionamento aparecendo inclusive duas vezes, né? Quando eu quero ou aumentar o fluxo expiratório ou aumentar o volume expiratório, todos eles estão então também colocando aqui como uma das técnicas o posicionamento e a mobilização do paciente, né? O que se fala bastante em relação à mobilização e posicionamento. Bom, então, considerando em relação à mobilização e posicionamento, tem um artigo que fala, que é o artigo 2017, que fala de alguns cuidados, né? São 5 cuidados, estratégias para diminuir a pneumonia associada à ventilação mecânica, e dentre essas fala do posicionamento e a mobilização. Então, o posicionamento, como todos sabem, de 35 a 45 graus a cabeceira da cama, o que vai diminuir a aspiração de secreção e refluxo, aqui não é reflexo, mas refluxo também, o que diminui a PAV, e a mobilização. Porém, o questionamento fica aqui agora. Qual é o grande desafio em relação especialmente à mobilização? Então a gente partiu lá da discussão se eu devo ou não devo aspirar meu paciente de rotina, né, ou quando chamado simplesmente, e agora a gente está falando que a própria mobilização já poderia estar auxiliando na questão da retirada de secreção. E aí qual que é o grande desafio? E aí eu fui buscar esse artigo aqui, em que ele tentou estudar quais são as principais barreiras, de acordo com a própria visão dos profissionais da saúde, qual é a principal barreira para que não se faça a mobilização, né? O que seria a mobilização precoce, por que ela é tão temida, assim, que risco que tem? Então veja, na visão dos médicos, o que a gente viu? A gente viu, o trabalho viu, né? Que os principais fatores que limitam a realização da mobilização é a questão do tempo que o enfermeiro vai gastar para ajudar. Os pacientes que estão sedados e em delírio também são fatores que vão ser determinantes aqui, e o tempo que vai aumentar o trabalho do fisioterapeuta. Um detalhe, 21% dos médicos aqui estudados, né, eles acham que a mobilização no paciente de ventilação mecânica, especificamente, tem mais riscos do que benefício, né? Porém, 94% desses médicos que responderam esse questionário, eles autorizariam realizar a mobilização. Então, quer dizer, é uma questão cultural que precisa ser mudada. Já em relação, quando fizeram as mesmas perguntas, né, para os enfermeiros, o que observou? Né? Que o enfermeiro, quando a principal barreira da mobilização precoce, olha só, é que você vai aumentar o estresse de trabalho, aumentar o risco de lesão para o próprio, né, para o próprio enfermeiro, né, decorrente do trabalho, e vai gastar muito tempo desses enfermeiros, tá? A mesma pergunta em relação a risco e benefício da ventilação mecânica e da mobilização, 18% deles acham que os riscos são maiores que o benefício. Também uma questão bastante importante e cultural. E por fim, e a visão do próprio fisioterapeuta? O fisioterapeuta, então, a gente vê aqui, ó, a principal barreira é que vai aumentar o tempo que ele vai gastar para fazer a terapia. Essa é a principal barreira, ok? Essa é a barreira que o fisioterapeuta coloca em relação a mobilizar precocemente os pacientes. E aí, obviamente que os fisioterapeutas, todos eles responderam, 100% dos estudados nesse estudo aqui, eles responderam o seguinte: eles disseram que o paciente em ventilação mecânica tem benefício quando ele faz a mobilização precoce. Sendo assim, qual a conclusão que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar a conclusão de que o fisioterapeuta, se ele deixar de aspirar o paciente, ou se ele for chamado para aspirar um paciente, ele simplesmente disser que não vai para lá porque não é função dele de acordo com o que foi falado pelo COFITO, ele está também deixando de fazer uma parte importante, que é ir lá, avaliar o paciente e por que não aproveitar esse momento de avaliação
para realizar as técnicas de higiene bronca e principalmente para realizar a mobilização, né? Então, o simples fato do fisioterapeuta dizer que não vai aspirar o paciente porque não é função dele fazer isso de rotina, para que ele está usando o tempo que lhe sobra? Essa que é a questão. Então, o fisioterapeuta deve buscar o melhor para o paciente e é isso que a gente tem que ficar quando a gente pensar em tratamento. Então, fui chamado para aspirar o paciente de rotina, eu devo avaliá-lo, ver se a necessidade é só de aspiração, mas se esse paciente está sendo chamado, se eu estou sendo chamado para avaliá-lo é porque ele é um paciente hipersecretivo, devo fazer as minhas técnicas de higiene bronca e, por fim, a proposta é fazer a mobilização. E não, então agora, se o problema é o tempo, de acordo com o estudo que a gente apresentou, se é o tempo que vai aumentar a falta de tempo que o fisioterapeuta tem, então se já não é mais função eu aspirar, o tempo vai sobrar, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão aí, dessa conversa a respeito desse tema. Curte o nosso